Shalom, shalom, querido, seja muito bem-vindo a mais esse repartir nessa quarta-feira que o Senhor nos deu nesse dia 18 de março, novos inícios, a data de uma maturidade do raio do Senhor em nossa vida. Então nós estamos vivendo essa trajetória quântica da noiva, nesses caminhos libertadores pela verdade, pelo Emet, porque Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Sim, a verdade que é Cristo, que é esse Emet, que é nada mais é que a luz jogada nas nossas trevas, que vai o quê? Expandir uma mentalidade espiritual, do homem espiritual, do homem ativado pelo Espírito de Deus, por aquele sopro de vida que entrou em nós, que é o Espírito de Deus. Temos então essa genética, esse DNA de Deus nas nossas vidas, esse sopro poderoso que nos ativou para viver acima das más notícias, acima das circunstâncias, acima do ambiente, acima das falas, dos ruídos. Meu Deus, tantas situações que querem trazer desvios à nossa trajetória, mas em nome de Jesus nós vamos permanecer e prevalecer. A palavra em João 15 fala que nós precisamos permanecer. Em Oséias fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Por quê? É uma busca eterna, é uma busca infinita, porque é o eterno. Então é o finito buscando o infinito, mas também é o infinito do nosso espírito buscando o nosso infinito também, que é a nossa essência, que então é a marca da nossa identidade. Você não é o que as pessoas veem, você é o seu espírito, você é a essência libertadora e transformadora que vai vencer as notícias negativas pela interferência quântica na presença da autoridade ressuscitadora. Toda autoridade me foi dada no céu. Jesus disse: toda autoridade eu recebi do meu Pai, toda autoridade eu vou delegar a vocês essa autoridade, esse poder, para ser o que? Minhas testemunhas. Vocês vão falar do que vocês virem, do que eu fizer, assim como ele, quando estava na terra, ele fazia e falava o que o Pai orientava. Nós, da mesma maneira, vamos falar e viver e ser o que reverbera a voz profética, né? O eco da voz de Deus. Quando fala a voz principal e fica ecoando nos ambientes, nós vamos ser esse eco da voz de Deus através do Espírito que fala em nós, que geme em nós, que se mobiliza em nós, que trabalha incansavelmente dia e noite, adornando essa noiva, preparando, ataviando, limpando, firmando, solidificando. Meu Deus, a obra do Espírito em nós, ela é eterna. Cada dia que passa, o Senhor trabalha mais e mais, até que sejamos amadurecidos e aperfeiçoados nele, no Senhor. Ele nos deu roupas, ele nos deu sandálias, nos deu o anel, nos deu o penhor, nos deu o Espírito, nos deu o azeite. A palavra fala que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça e suas vestes sejam brancas como o óleo é a presença do Espírito abundante. As vestes serão embranquecidas pela lavagem que a palavra proporciona. Então eu vou armazenar a palavra para que eu seja limpo. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos em João 13, ele deu aquele exemplo de lava-pés, né? Até que Pedro fala: Senhor, então me lava o corpo inteiro. Jesus disse: não, Pedro, só os pés, vocês já estão limpos, é só os pés, porque os pés estão em contato com a sujidade diariamente, com a poeira, com a sujidade. Os pés estão em contato com o homem carnal, que é o pó da terra, mas a nossa boca, a nossa cabeça está ligada ao cabeça que é Cristo, para a purificação de todo o corpo. Então eu tenho esses pés firmados no Evangelho da Paz, e o Senhor vai jogar luz nos nossos caminhos, que é o meu Salmo 119 e 105. Então, em nome de Jesus, caminhe nesse caminho quântico, através do quê?
da superposição sincronizada, alinhada, ajustada. O que é essa superposição que se fala tanto, né? É algo que sobrepõe, é algo que vai por cima, né? Eu trabalho com esportes, trabalho na área da saúde, da fisioterapia, as nossas camadas musculares, elas são de camadas, principalmente região lombar e região também de ombro, elas são camadas. Uma vai sobrepondo a outra. Então você tem que fortalecer todas as camadas, começando da principal, que é a mais interna, porque é ela que vai sustentar as camadas mais externas do nosso corpo. Então esse corpo em Cristo, alinhado, ajustado, vai sendo fortalecido pelo alimento da palavra. Então o Espírito transforma-nos de dentro para fora, vai fazendo aquela transformação, aquela mudança, aquela validação, aquela mudança de caminho pela palavra de vida eterna. Então essa superposição são ciclos e propósitos no tempo, através do tempo. Em Cristo nós vamos viver a intervenção que sincroniza, que alinha, que ajusta propósitos. Eu amo essa palavra propósito, porque como nós aprendemos no hebraico, aliás, faça sua inscrição no Hebraico Revelado, as aulas são espetaculares e tantas revelações o Senhor tem nos ensinado, nos dado. Literalmente é o véu que vai sendo tirado dos nossos olhos para que possamos crescer e ver a palavra com mais profundidade, comer com mais profundidade, ter um entendimento expandido. E a palavra de Deus diz em Isaías: expanda, alarga as estacas da sua tenda, abranja, não tenha limites para nada, né? Como o ramo frutífero, que foi a bênção de José, que ela vai sobrepor o muro, que ela vai sobrepor os obstáculos. Você já viu aquela planta, né? Que ela vai, trepadeira, ela vai subindo, ela vê um obstáculo, aí ela vê um muro. O que ela faz? Ela contorna o muro, ela começa a subir para cima, e ali ela contorna todo o muro e se expande, nada limita. Por quê? Porque quando vê o obstáculo, contorna. As águas também são assim, as águas do Espírito. Vem os obstáculos, vem as pedras da lei, da religiosidade, vem os muros, e aí a água, ela passa no contorno, ela flui a água da vida que jorra do trono. Glória a Deus. Então que o Senhor nos dá esses entendimentos. Então faça sua matrícula no Hebraico Revelado. E a palavra que estava falando de propósitos, né, que é o pão da proposição, onde os sacerdotes se alimentavam desse pão todos os dias, pão quentinho, pão fresquinho. Todos os dias eles tinham aqueles pães que seriam trocados todos os dias. Então eles se alimentavam do pão de um propósito, que é a proposição. E o propósito sacerdotal, fundamental, o que é? Estar entre vivos e mortos, como Arão, estar na intercessão, nos colocar nos colocar no lugar estar diante de Deus, intercedendo pela terra, né? O céu ligando a terra. Então nós, como sacerdotes, carregamos a marca desse Vav, que é a conexão, que é o gancho, que é o prego, que é o que liga, do Vav, que é o número 6, que é o número do homem. Então Jesus disse: tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares também será desligado. Então Deus nos deu essa autoridade, esse poder de, através da expressão do verbo, da palavra, do davar maravilhoso, expressar, anunciar e carregar um ambiente de palavras vivas. A palavra é viva, ela não morre, ela vai reverberar, ela vai sair em outra dimensão. Aleluia! Eu tenho um fato aqui muito importante, eu quero falar sobre isso. Eu sempre oro todos os dias pela minha família, oro constantemente. Nós temos uma célula de oração há já 4 anos já, de oração das 6 da manhã. Aliás, você também está convidada para participar. E esses dias eu orando pela minha neta Luna, pela madrugada, o Espírito me despertou e já veio a imagem dela na minha mente. Eu comecei já a orar pela Luna, né, pela vida da Luna. Comecei a orar, interceder de madrugada e falando: Senhor, toma ela em tuas mãos, que ela cresça em graça, estatura. E começando a orar, porque eu oro pelas gerações, eu oro pelas gerações que virão, oro pelas gerações que estão se formando, para que esse legado continue na vida deles. E eu orando por ela aqui na minha casa. Eu estou em Campinas, ela está em São Paulo. Nesse mesmo dia, eu estava orando de madrugada, ela acordou. Primeira coisa que ela falou para a mãe dela: minha filha, mamãe,
eu ouvi a voz da vovó, eu vi a vovó, eu estou com saudade dela. Então, quer dizer, eu estava orando de madrugada e ela ouviu a minha voz. Ou seja, não há limites para as dimensões do Espírito falar. Então, ore, verbalize, pronuncie em nome de Jesus. Então, voltando aqui, essa superposição quântica sincronizada aos propósitos, nos aparentes atrasos, para expor o que? A incredulidade e sobrepor a negatividade com a promessa. Então, um aparente atraso, né? Nós vamos ler aqui em João 11, diz assim: quando Jesus chegou, João 11, essa semana toda estamos falando de João 11. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro, já sepultado havia 4 dias. Então Maria disse a Jesus: Marta, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que por mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então, nós vemos ali que é uma situação de Lázaro. Ele estava morto, elas anunciaram a Jesus quando ele ainda estava enfermo. Mas a palavra diz que Jesus espera que ele morra. Jesus espera que todas as expectativas humanas acabassem. Todo limite humano acabasse, toda possibilidade de uma intervenção humana seria aniquilada para que Jesus manifestasse a glória plena e total dele na vida de Lázaro, trazendo ele à vida. Por quê? Porque o que parece um aparente atraso é um cenário perfeito para a manifestação da promessa. Aleluia! Então, essa palavra é muito válida, né? Porque nós esperamos no Senhor, esperamos com fé no Senhor, sabendo que Ele vai agir, que Ele vai mover. Mas muitas vezes, por esperar muito, o inimigo tira proveito da situação e começa a jogar dúvida nas nossas decisões, colocar dúvida nas nossas convicções, dúvida na palavra profética. Para quê? Para diluí-la, para fazer com que ela perca a validade profética, para que você, pelo cansaço, ele te vença, porque ele é oportunista. Em que momento que ele foi tentar Jesus no deserto? Nos últimos dias, quando Jesus estava fraco, cansado, com fome. Ele é oportunista e ele vem com a sua sedução e magia, oferecendo-lhe o que? Pão, porque Jesus estava com fome. Mas Jesus, no seu posicionamento, tira as palavras do Espírito e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. E o que Jesus, e que iria alimentar Jesus não era um pão terreno, era a palavra, porque ele fala: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Então nós vemos que um aparente atraso é uma plataforma para a ressurreição, para um salto para a ressurreição. Ela é mais profunda, ela transpassa abismos infinitos, uma plataforma de ressurreição que vai além, onde a morte termina. Por quê? Porque colapsa com a pedra que é Cristo e não pode permanecer na pedra do sepulcro. A realidade vai colapsar a pedra e vai esmiuçar a pedra, a pedra da lei. O que tinha ali? Na porta do sepulcro, uma pedra enorme, uma pedra grande. E Jesus fala: tirai a pedra. Aí elas falam: mas já cheira mal. Olha as deduções, as conclusões humanas. Já cheira mal. Jesus fala: não. Eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Marta, eu sou o teu agora, não é para amanhã. Eu sei que ele vai ressuscitar nos últimos dias. Não, Jesus estava falando para ela que ele era a vida naquele momento. Eu sou a vida agora, eu sou o que sou do agora. Eu sou o de amanhã, mas eu também sou o de agora, que também fui ontem. Eu sou o Deus do já, o Deus do agora, do presente, da eternidade que já é presente. Porque o movimento do Espírito transiciona entre passado, presente e futuro, porque na perspectiva do mundo espiritual não há divisões de passado, presente e futuro, como é na classificação humana. Não, para o Senhor, ele o Espírito vai transitando entre o que é passado, o que é presente e futuro, mas ele é o de agora, ele é o Deus de hoje. Então, ele sobrepõe aquela morte, dizendo que ele era a vida, porque depois de 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Aleluia. Por que Marta fala
que cheirava mal, né? Segundo a narrativa das tradições judaicas posteriores, menciona a ideia de que a alma rondaria o corpo por 3 dias. E no quarto já não haveria dúvida da morte. Ainda que essa tradição seja posterior ao Novo Testamento, o ponto em João é claro: o tempo evidenciou a reversibilidade e, portanto, a grandeza do milagre. Então, na tradição judaica, no 4º dia já não tinha possibilidade de mais nada. Tudo era vencido, tudo era eliminado de possibilidades. Então, Jesus vem naquele aparente atraso que não é aparente atraso, que é um dia do hoje. Jesus disse: o teu irmão vai ressuscitar. Quando ele fala isso, é porque ele está operando em outra dimensão, é porque ele está vendo de outro ângulo, ele está vendo o cenário todo já. Então ele já traz algo que aconteceria, mas que já estava acontecendo. Aconteceria com que já estava vindo. A palavra profética da multidimensão, ele estava operando em outro patamar atemporal, onde a morte não é o fim, é o início para o agir milagroso, pleno de Deus. Não há morte, porque tragada foi a morte pela vida. O meu Redentor vive, não há morte, há novos inícios, a tudo se faz novo em nome de Jesus. O atraso serviu para que todos vissem que ele é a ressurreição. Ele não apenas ia curar, porque se ele chegasse naquele momento, Lázaro estava enfermo, ele apenas ia curar. O milagre não seria tão grande, mas ele espera que todas as expectativas humanas caiam por terra. Ele espera vir a morte para que o milagre fosse maior, para que a fé fosse acrescentada, para que as pessoas que estivessem naquele ambiente vissem a glória de Deus. Porque o que ele fala? Ele opera no ambiente de incredulidade. O que ele fala? Pai, eu sei que o Senhor já me ouviu. Eu não estou pedindo por mim, porque eu sei que o Senhor já fez. Eu estou pedindo por eles que estão à minha volta, para que eles creiam que tu me enviaste, para que eles creiam que a tua glória é verdade, é legítima, é real. Não fiquem na tradição da morte do último dia, da ressurreição, mas no agora. Então, essa frustração do limite humano é para mostrar que Deus opera quando não há mais possibilidade de mover da terra. Ele vem mostrando da sua plenitude, do seu poder transformador. Aleluia. Ele é a ressurreição. Depois de 2 dias, 3º dia, dia da ressurreição, o dia da intervenção máxima, o 4º dia da ocupação do testemunho da sua manifestação. Aleluia. Então há um tempo para todas as coisas. Eclesiastes fala que há tempo determinado para todas as coisas. E eu amei quando eu li o livro de 2 Pedro 3,8, que fala que o Senhor não é tardio nas suas promessas. Ele é longânimo, que desejando nesse tardar, que é uma classificação humana, que todos sejam salvos. É o que vai dizer em 2 Pedro 3,8, 9. Ele é longânimo. Ele quer que a salvação chegue a todos. A salvação vá a todos, para que esse Maranata venha, Senhor Jesus, aconteça sim, mas quando todos já recebam a plenitude do conhecimento da glória e da salvação redentiva do Senhor, chegue até todos os ambientes, cenários, povos, raças, línguas e nações. Como ele fala, tem outras ovelhas, elas não são desse aprisco, a mim convém trazê-la, a mim convém agregá-la. Então ele espera a expectativa humana ser esgotada, para a glória dele manifestar na sua plenitude, e todos ali creiam que ele é o Cristo, aquele que haveria de vir em nome de Jesus. Aleluia. Então ele expõe a incredulidade e ele fala: eu me alegro porque eu não estava lá. Eu me alegro porque o Pai tem um tempo determinado e preciso para todas as coisas. Aleluia. O atraso de Jesus não foi para testar a fé de Marta e Maria, não foi para isso, mas para expor a raiz da incredulidade que limitava o milagre. Meu Deus, quantas vezes no nosso coração tem incredulidade, no nosso coração tem a raiz brotando ali. O Espírito que sonda os corações, fala tanto a palavra, de Romanos, como lá em
Jeremias 17, que ele sonda a profundidade do nosso coração. Então ele vai ver se tem alguma raiz brotando de incredulidade e o Senhor vai eliminá-la para que a fé se expanda e ocupe o lugar da incredulidade, que limita o milagre, que limita as possibilidades. Não, eu sei que ele vai operar, aleluia. Elas criam na ressurreição futura, elas criam sim, ele vai ressuscitar, mas não na intervenção daquele momento. A incredulidade, então, não é ausência de fé, mas é fé colocada no lugar errado e no tempo errado. É falta de sincronismo, na verdade. Deus, ele sincroniza, ele alinha os eventos para que a nossa fé seja deslocada do um dia para o agora. Então ele vai ajustando os eventos, vai sincronizando vai ajustando a nossa fé no limiar que ele deseja, para que esteja no tempo, na hora, do lugar que ele deseja, alinhando a nossa fé à órbita dele. Há uma fé deslocada, uma fé abalada, uma fé com uma pitada de incredulidade, ele alinha para o agora, para o hoje, em nome de Jesus. Ele sobrepõe a negatividade com o propósito da promessa. A negatividade, ou seja, a morte, o luto, a perda, a decepção, o desemprego, a enfermidade, todo esse cenário da terra, todos esses eventos humanos, o Espírito, ele tem novos projetos para sobrepor a isso. Não importa qual seja, a morte não é o fim. A morte da expectativa humana é o início do milagre abrangente do Senhor na nossa vida. Então, parece que perdemos, né? Praticamente todos os eventos nos parece que perdemos, parece que não vai acontecer, mas exatamente esse conceito que o inimigo quer que vivamos, a derrota, a frustração, as impressões taxadas como definitivo. O inimigo vai colocar, não tem mais jeito, para de orar, para de buscar, para de clamar. Tanto tempo, você ora, Deus não está te ouvindo mais. O inimigo vem com suas tentações para provocar uma reação de incredulidade, mas em nome de Jesus, nós nos colocamos, Pai, diante de Ti, Senhor, para que o Senhor abranja, Senhor, as estacas da nossa tenda, que nós possamos ser acrescentados de fé, Pai, nesse dia. Ore para que o Senhor acrescente fé. Se ainda tem um espaço da incredulidade, que o Senhor tire. Ainda tem espaço para mais fé, que Ele coloque em nome de Jesus. A promessa de Jesus era muito maior. A sincronicidade divina faz com que aquilo que parecia um atraso se torne o cenário perfeito para a manifestação da promessa. Não há crise tão profunda que Deus não possa usar como plataforma para a ressurreição, em nome de Jesus. Então, que nesse dia nós possamos refletir sobre os atrasos na nossa vida. Talvez Deus esteja sincronizando algo maior, eu tenho certeza disso. A intervenção quântica de Cristo não se limita ao tempo humano, ela opera no tempo certo, para que a glória seja do Senhor. Inegável, sobrepõe a negatividade com a declaração da promessa. Identifique então uma área na sua vida onde você acha que tem um atraso, que Deus não fez, que o sonho morreu. Identifique e declare fé sobre isso. Senhor, eu tenho fé, eu creio, eu sobreponho a minha palavra do espiritual. Vai acontecer, o Senhor vai fazer, eu creio no agora. Nada está morto, porque quando vem a tua palavra, tudo gera vida. O Senhor entra no cenário de morte e cria vida, traz luz, traz identidade, traz ressurreição. Senhor, sobreponha esse dia a manifestação de um milagre, para que o teu nome seja glorificado. A única proposta do Senhor é o nome dele ser glorificado, é ele ser exaltado, é Ele ser engrandecido, é Ele ser adorado. Tudo seja para a glória de Deus, em nome de Jesus, aleluia. Não há más notícias, há o momento certo. Não classifique, uma má notícia, não. Tudo tem um propósito, é um cuidado de Deus, é uma proteção, é um carinho de Deus. Então não deixe o inimigo te iludir e te enganar, mas sobreponha esses eventos com a fé em Cristo, pela fé no Filho de Deus, pela fé no Espírito inclusivo, abrangente, ressuscitador. Deus te abençoe, faça a sua oferta, entregue suas ofertas, seus dízimos, faça os seus votos, abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe neste ótima quarta-feira, desse dia 18, fique na paz e que você tenha um shalom, shalom, shalom no Adonai Baruch Yahim. O Senhor seja com o seu Espírito. Nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau. Deus te abençoe.
Amém, Senhor Jesus. Eu quero te invocar, Senhor, nessa tarde de quarta-feira. Quero te agradecer, Senhor, por aquilo que é a comunhão da igreja, aquilo que é a comunhão dos irmãos, aquilo que é a tua presença, Senhor Jesus, nos ensinando realmente como viver essa vida, nos ensinando a ter um posicionamento, Senhor, sincronizado com o Senhor, para que os nossos desejos não nos enganem, para que as nossas ambições não nos enrede, para que o nosso interior, Senhor, possa estar sempre sintonizado com o céu. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque essa é a sua vida, a sua vida sobrepondo realmente, Senhor, a nossa vida. Porque a nossa vontade, Senhor, submetida ao Senhor, é aquilo que nós temos como precioso para te entregar. Então nós queremos te entregar essa vontade submissa, nós queremos te entregar uma rendição, nós queremos te entregar realmente, Senhor, a obediência para poder viver livremente, Senhor, esses ciclos que o Senhor tem para nós, esses ciclos que o Senhor tem para cada irmão aqui, Senhor Jesus. E diante dessa realidade, Senhor, eu quero nessa comunhão poder, de certa forma, acessar aquilo que é a tua palavra profética para o dia de hoje, aquilo que é a tua realidade, Senhor, que nos constitui, entendendo realmente que a sua vontade ela é sempre perfeita, sempre boa, sempre agradável, Senhor. Então, diante dessa mensagem de hoje, onde nós vemos a sua presença indo, Jesus, até Lázaro quando ele morreu, e esse fato histórico, Senhor, nos mostra que há tempo realmente para tudo e há um entendimento sobrenatural correlacionado àquilo que é um plano do Senhor para aquilo que está acontecendo. Então, nós queremos realmente, Senhor, ter essa mentalidade unida à sua para entender que há tempo para todo o propósito debaixo dos céus, que há tempo para todas as coisas, Senhor, de que são aparentes atrasos, mas esses aparentes atrasos, Senhor, na verdade, Senhor Jesus, vão proclamar a tua glória, vão elevar realmente aquilo que é um testemunho agradável ao Senhor, aquilo que é uma realidade de uma entrega verdadeira, de uma interferência verdadeira, de um testemunho verdadeiro, como várias e várias pessoas depois tentaram, de certa forma, armar para a morte de Lázaro, porque aquela intervenção depois de 4 dias foi algo sobrenatural. Então, que na nossa vida possa viver realmente, possa existir realmente essa intervenção sobrenatural no tempo certo, não no tempo que nós achamos, Senhor, mas no tempo do Senhor, porque o seu tempo ele é perfeito, o seu tempo ele é alto, o seu tempo ele é incrível, porque essa é a sua natureza, Senhor. Então nós te amamos, nós amamos a unidade da sua igreja, quebra mesmo, Senhor Deus, todo tipo de armadilha de demônios, Senhor, que dividem o corpo, que semeiam a divisão entre irmãos, tudo aquilo que te desagrada, que possa ser destruído, Senhor, do meio do seu corpo, naqueles que temem ao seu nome, que essas pessoas possam estar cheias, que nós possamos estar cheias da pessoa que é Cristo, que trabalha a favor dessa unidade, a favor dessa conexão, a favor de uma realidade constituinte, Senhor. E diante dessa realidade de sintonia, de sincronismo, realmente entendendo que as nossas incredulidades estão sendo expostas, Senhor, diante, diante dos eventos que nós temos vivido e essas denúncias que os eventos que o Senhor permite existir na nossa vida acabam revelando o que nós ainda temos para mudar, aquilo que nós ainda temos para ser transformados. Então, inspira o nosso coração a viver a direção do teu Espírito, como a tua palavra fala. Se nós recebemos o Espírito de Deus, nós devemos andar nele. Então, se nós recebemos esse Espírito do Senhor, que nós possamos aprender a andar nele. E a tua direção realmente ela é perfeita, Senhor. Ela não tem atraso, Senhor. Então, revela mesmo se há em nós algum caminho mau, revela se há em nós alguma incredulidade para que seja sobreposta.
e que nós possamos também ser luz, como a tua palavra fala, que nós somos a luz do mundo, e a luz ela é uma denúncia, que nós possamos identificar as coisas que nós temos que denunciar, que nós não venhamos estar calados diante dos eventos que acontecem diante de nós, Senhor, mas que nós possamos ser esses filhos de verdade, não uma declaração ou um título ou uma carteirinha que nós apresentamos falando que somos filhos de Deus, mas que nós possamos refletir essa filiação, nós possamos viver essa filiação, possamos, na obediência dos seus mandamentos, revelar essa filiação, não cobiçando, não adulterando, não matando o nosso irmão, não semeando discórdia, não semeando homicídio, não semeando contenda, não vivendo realmente, Senhor, aquilo que é a quebra da sua Constituição, mas que nós possamos viver a Constituição como uma realidade, realmente uma declaração de que nós somos seus filhos, não por aquilo que falamos, mas por aquilo que vivemos, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Eu oro para que o Senhor abençoe a igreja em Vinhedo, para que o Senhor abençoe aqueles que estão ocupando nesse dia, que o Senhor possa abençoar aqueles que estão ressuscitando, estão saindo de uma natureza, entrando em outra natureza, sendo transformados nesses eventos, naquilo que cada um tem vivido aqui, Senhor, que pode ser, e eu tenho certeza que é, um grande momento de transição. Que o Senhor possa abençoar essas transições, que o Senhor possa abençoar cada novo acesso. Eu te agradeço por cada pessoa que está ouvindo nesse momento essa oração, por cada pessoa que faz parte dessa oração. Eu te agradeço, Senhor, porque tudo aquilo que o Senhor tem para nós são planos de fazer-nos prosperar e não de causar dano, plano de trazer-nos um futuro agradável. Essa é a tua realidade, Senhor, porque o nosso tesouro não está na terra, nosso tesouro está realmente nos céus. O nosso tesouro está sendo acumulado diante do Senhor. Então que o nosso interior possa estar cada vez mais sintonizado na pessoa de Cristo, entendendo que nossas melhores obras são como trapos de imundície, e que a nossa conexão é na pessoa do seu Filho, é na pessoa do Senhor Jesus. Eu quero te agradecer. Abençoe meus irmãos, abençoe esse momento, abençoe essa igreja. Debaixo do seu nome eu oro, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Ó Senhor Jesus, nós te amamos. Amém. דולילי ואני לא, דולילי ואני לא, דולילי ואני לא, הרואה בשושנים. דולילי ואני לא, דולילי ואני לא, דולילי ואני לא, הרואה בשושנים. הקומנה וסובבה בעיר בשווקים וברחובות תבק שעת שאהבה נפשי. הקומנה וסובבה בעיר בשווקים וברחובות דבק שעת שאהבה נפשי. אדוני הוי לא אחסר, אדוני הוי לא אחסר, בינות דשא ירביצני, אדוני הוי לא אחסר, על מי מנוחו
ינהלני נפשי ישובב יכיני במעגל סדק יכיני במעגל סדק למען שמו יכיני במעגל סדק יכיני במעגל סדק למען שמו למען שמו אדוני הוי לא אחסר אדוני הוי לא אחסר חסדי אדוני עולם השירה לדור ודור הודיע אמונתך בפי חסדי אדוני עולם השירה לדור ודור הודיע אמונתך בפי אמונתך בפי לה 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 אם כי אמרתי עולם החסד ייבנה שמיים תכין אמונתך בהם כי אמרתי עולם חסד ייבנה שמיים תכין אמונתך בהם la 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 לך שמיים אף לך ארץ תבל ומלואה אתה יסדתם צפון בימים אתה עברתם תעבור וחרמו בשמך ירננו ירננו לה 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 הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו ענה אדוני הושיענה ענה אדוני הצליחנה ברוך הבא בשם אדוני ברכנו כן מבית אדוני ענה אדוני הושיענה ענה אדוני הצליחנה ברוך הבא בשם אדוני ברכנו כן מבית אדוני הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו
graças ao Senhor, e porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, e porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Sua misericórdia dura para sempre.